Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando críticas e sugestões pelo WhatsApp 319-8569-2926, está aí na sua telinha, 319-8569-2926, que é o telefone geral da TV e do Jornal Banqueta. Ao meu lado, sempre com as participações fixas de José Raimundo, que é colunista do Jornal Cultura e Comércio e também é apresentador do programa Conexão Leão aqui da TV Banqueta, e Ederson Lírio Betão, apresentador do programa Cultura Geral, ativista animal, servidor público municipal concursado e também é bacharel em Direito. Vamos falar de cara já da capa do jornal A Banqueta de Notícias desta semana, que trouxe como destaque a Festa do Cavalo. A Festa do Cavalo de Nova Lima, tradicionalmente criada lá atrás por Mosquitinho, Dominguinhos Camba, tem também Daniel, Zenério, né, que acabou falecendo. Saudoso Zenério. Falecendo agora, né? Grande amante do cavalo. Ela surgiu, não tinha Avenida José Bernardo de Barros ainda, surgiu ali no Canto do Rio, aí teve a avenida, aí sempre teve a festa, os shows, com a questão dos cavalos, o rodeio, tudo no mesmo espaço cultural. Com a nova reforma do espaço cultural, ele perdeu um pouquinho de espaço e foi todo pavimentado, e a partir disso diz que existe uma lei, uma exigência, ou até uma norma, ou até mesmo uma tendência da prefeitura, por motivo qualquer, não ter atividades com o cavalo no espaço cultural. Há muito tempo já não tinha o rodeio, porque é uma atividade... Sacrifica os animais, né? Tá aí quem conhece. E, de uns tempos para cá, depois da inauguração da Festa do Cavalo, as atividades com cavalo aconteciam do lado do espaço cultural, lá no campo do Olaria. E acontecia no mesmo período da Festa do Cavalo. E uma das coisas que se mantinha era a tradicional cavalgada de quinta-feira. Abria-se a Festa do Cavalo, saindo com uma cavalgada lá do Dois Coqueiros, da antiga padaria da... Foi vereadora, gente? Dalva, até o espaço cultural. Mesmo com as atividades lá no Olaria. Passava no espaço cultural, guardava o cavalo no campo do Olaria e iam para a festa. Esse ano a prefeitura inovou mais ainda. Colocou-se as atividades com o cavalo no espaço cultural de Honório Vicário, ou, não sei se é no espaço ou na região de Honório Vicário. Eu li na região ali, perto do Chumbinho espaço, ali. não, né? É no Chumbinho ali. Tá. Enfim, passou para Honório Vicário, onde que eu quero chegar. Além disso, antecipou-se. Neste final de semana, nesta sexta, começam as atividades com o cavalo. A Festa do Cavalo começa nesse final de semana. E só na outra semana, a partir de quarta-feira, com o show gospel, começa o que a prefeitura fala de festival sertanejo. Betão, qual é a sua opinião a respeito dessa nova mudança na Festa do Cavalo? Para mim, eu achei que foi interessante, primeiramente, né, desculpa a todos, agradecer a todos vocês que nos acompanham aqui pelas redes sociais e o canal 6 da NET, claro, né, aqui na TV Banqueta. Bom, como eu não tenho muito, Fred, o costume de frequentar essas atividades equestres, né, o que eu ouvi assim, das pessoas que tem esse tipo de atividade, que gosta e tal, nós até aqui fazer um recorte que parabenizar a equipe toda lá da Secretaria de Meio Ambiente que promoveu a vacinação dos cavalos, né? Para que a festa acontecesse com maior segurança, para os animais também. O que acontece é o seguinte, eu ouvi muita gente falando que ficou muito bom, porque quem vai participar da festa este ano, com as provas equestres, vai poder participar
do festival sertanejo, né? Que às vezes ficava comprometido. Quem estava lá no Campo da Olaria não tinha tanta oportunidade assim, de ver os shows e tal, e dessa vez vai acontecer separadamente para que todos tenham acesso, tanto as pessoas que gostam das festas equestres, das atividades equestres, poder participar e ver, quanto também quem vai participar do show. Então eu achei que foi uma boa, ficou a contento, Fred. Zé Raimundo. Olá, Fred, Betão. Grande abraço a vocês que nos acompanham aqui pela TV Banqueta. Olha, a modernidade chegou, né? O novo espaço cultural ficou muito bom. Tem essa questão dos cuidados com a saúde humana, né? Para não misturar lá com algum problema dos animais. Tá tudo certo. Eu acho que são duas festas diferentes, Fred. Uma é a festa do cavalo tradicional, que na realidade são shows sertanejos, shows musicais, o pessoal vai para beber, para comer o seu churrasquinho, para ver o seu cantor famoso, o seu artista famoso. Essa é uma festa. E a festa, que é o rodeio, aquelas pessoas que gostam do rodeio. Rodeio não tem mais, é provas equestres. Provas equestres, né? Talvez eu que não sou um conhecedor profundo, mas que gosto de assistir, que gosto de ver. Devo ir lá, inclusive, nesse final de semana, um dos dias, ou sábado ou domingo, para poder ver os cavalos, para poder ver essa apresentação. Eu acho que são duas festas separadas. Não precisa ter nem o mesmo nome. A prefeitura pode fazer as duas festas. A festa equestre arranja lá um nome para ela e continua o nome da festa do cavalo, que já é tradicional, que é essa festa musical nossa aí. Eu acho que não tem necessidade de fazer uma coisa só, porque já são separadas há muito tempo. Eu penso assim. Só também para complementar, o que fez a prefeitura? A tradicional cavalgada que acontecia na quinta-feira, lá, como eu disse, da região das Cabeceiras, agora ela sai da Avenida Ribeirão do Cardoso, deve ser ali atrás do Senai, por ali, e segue até Honório Bicalho. Mas essa organização não é da prefeitura, não. A cavalgada? É. Tá. Mas está aqui na programação oficial. Mas a cavalgada é de responsabilidade de quem dos cavaleiros. Dos cavaleiros, Ok. E tem show também, viu, gente? Não é só as provas equestres, não. Tem a questão das atividades com o cavalo e todos os dias, de tarde, à noite, tem shows musicais com cantores aqui da nossa região. Como disse o Zé, são duas festas diferentes, mas eu acho importante manter próximas. Sim. Porque eu acho que se tira o festival da festa do cavalo muito longe, eu acho que a festa do cavalo perde, os cavaleiros perdem. Desse jeitinho, eu acho que tá legal. Vamos continuar falando em festa do cavalo. Não se fala nada mais em Nova Lima do que a distribuição dos ingressos para você ir aos shows da festa do cavalo. O Festival Sertanejo começa na quinta-feira. Nos últimos anos, a distribuição desses ingressos a distribuição era feita, de forma presencial. Campo do Vila, as pessoas tinham que enfrentar uma fila e lá conseguiam os seus ingressos. E lembrando que a distribuição dos ingressos ela é feita porque existe uma capacidade lá no espaço cultural, lembrando que ela diminuiu, né, com a reforma e a exigência do Corpo de Bombeiros ter esse controle, né, gente? E ter o controle. Sim, claro. Não é isso? E esse ano a Prefeitura de Nova Lima, através da Secretaria de Cultura, inovou colocando-se a retirada dos ingressos de forma online, pela internet. Baixava o aplicativo, entrava-se na área da retirada dos ingressos, escolhia por dia. A venda estava programada para iniciar ao meio-dia desta quinta-feira. Ela mas iniciou com muitos problemas, né? Muitas inconsistências. Foi durante o dia todo inconsistente o aplicativo, o sistema. À noite retornou. E quando foi hoje, por volta de 9 horas da manhã, com exclusividade, a Prefeitura informou ao Banqueta que os ingressos tinham acabado. Enfim, Zé Raimundo, qual que é a sua opinião com o processo finalizado? Melhor presencial, melhor online? É uma situação complicada, viu, Fred? Por quê? O presencial, o ano passado mesmo nós tivemos muito problema, foi o ano passado, né? A população reclama demais. Filas enormes, muita gente que fica na fila um dia todo, uma noite inteira, e na hora de pegar o ingresso não consegue mais, é um problema. Passou para o virtual, eu não sei qual a segurança que você tem para poder garantir
e que eu acho que a prefeitura busca é uma garantia, que é um ingresso gratuito, que todo mundo quer, porque tem shows interessantes, principalmente para a mocidade aí, que quer ver os seus artistas preferidos, vai ver de graça, né? Num espaço legal, que é o espaço cultural. Vai ver de perto o seu cantor sertanejo, sua dupla e tal. Então, é difícil, é uma situação realmente complicada. Agora, o ingresso acabou muito rápido, muito cedo. E aí que vem o questionamento. Será que essa distribuição funcionou do jeito que a prefeitura imaginou? Segundo a prefeitura, foram cadastrados, retirados 12 mil ingressos por dia. Então, é muito difícil a gente opinar para saber o que está certo e o que não está certo. Tem que inovar, a modernidade chegou, todo mundo tem que ir para a internet, mesmo aquelas pessoas que não sabem usar ainda, mas estão aprendendo. E hoje todo mundo tem, né? Um filho, um neto, um vizinho, que se a pessoa não sabe usar, ela vai pedir uma ajuda. Agora, se funciona 100%, eu tenho meus questionamentos, eu não sei. Acho que poderia haver aí um meio termo, poderia haver uma grande parte pela internet, mas a prefeitura poderia ter deixado, não sei se isso também funcionaria, mas uma parte em separado para poder distribuir de uma outra forma. Já ouvi falar sobre isso. Sabe, deixar uma online e uma física. Uma física. Dividir. Tentar, criar aí algum processo, através de entidades, não sei, de bairros, talvez. Não sei. Eu acho que existe uma forma de melhorar isso aí. Acho que essa só da internet ou só presencial não funciona. Tem que ter uma coisa mista. Betão. Fred, é uma situação complicada por dois motivos. Primeiro que o ingresso, quando é gratuito, você tem uma dificuldade maior de ter esse controle mesmo, né? Quando você põe físico, igual aconteceu aí anteriormente, é uma fila gigantesca, pessoas duplicando na fila. Dormindo na fila e duplicando também, que aí ela vai, pega outro CPF de não sei quem, vai fazendo essas confusões. Online, nós não temos ainda o resultado, né? Nós tivemos a retirada, mas não temos o resultado, né? Então isso só vai ser possível constatar logo depois da festa do cavalo, se funcionou direito, se não foi, se ficou legal, se não ficou, né? Talvez pelo controle assim, de CPF, não sei como é que foi feito o controle para retirada, se a pessoa pôde retirar só um e já ficou bloqueado e tal. Só fica bloqueado. Então eu acho que isso já é um ponto positivo, né? No físico também ficava. Mas assim, você pega o CPF do irmão que não vai, aquela coisa toda. Então, isso lá no físico. Então, assim, talvez seja uma forma de controle mais efetiva. Mas a gente vai ter que ver aí como é que vai ficar, como é que ficou a distribuição do pessoal de Nova Lima, como é que se deu isso, porque acabou muito rápido os ingressos, né? E online é assim mesmo, a gente colocou... Haja vista jogos de futebol, né? Que é 60, 40, 50 mil. Não consegue comprar nem a pau. Não consegue. Você entra no site e acabou os ingressos, né? Você coloca ali um Mineirão, por exemplo, eu vou ver o jogo do Cruzeiro. Você coloca 40 mil ingressos, abriu 11 horas, meio-dia já acabaram os ingressos. Então, eletrônica é isso mesmo. A gente vai ter que adaptar, né? Também concordo com o Betão que nós vamos ter o resultado final depois da festa. Depois de tudo. Todo mundo lá dentro. Lembrando, para responder alguns questionamentos que a gente vê na rua, tem que cobrar ingresso. Cobrar ingresso. Primeiro que não se pode cobrar ingresso quando há um investimento da prefeitura. A prefeitura investiu 4,5 milhões de reais. Então ela não pode cobrar ingresso. Vejo muita gente, amiga nossa e tal, reclamando. Aqui, deixa eu te falar. Zé, Betão, Fred, a festa não foi feita para nós, não. A festa foi feita para as pessoas mais simples, mais humildes, que não tinham condições de ver um show desse. Verdade. Por isso que, às vezes, eu tenho uma tendência para preferir o físico. O físico, cara, é só a gente que quer ir mesmo, cara, naquele sol... Sabe? Isso é que vai se sacrificar. Que vai se sacrificar, e geralmente são pessoas que não têm a condição de ir a falar, eu não vou lá em Nova Lima não, na minha cidade, porque de graça tem que enfrentar a fila, eu vou pagar 300, 500, 700 conto e vou. No Mineirão, vai num outro lugar. Então essa festa, gente, vocês têm que entender que ela é para o povo mais simples da nossa cidade.
Segunda coisa, é importante a gente dar um crédito para a prefeitura, porque, imposto de renda não dá uns problemas no sistema? Sim, então, claro. dessa distribuição, a única coisa que deu alguns problemas, alguns não, ficou muito inconsistente o sistema, mas é o primeiro ano, então isso aí a gente tem que dar uma colher de chá para a prefeitura. O que acontece também é o seguinte, que eu já adianto que a gente tem que avaliar. Tanto que na minha entrada hoje de manhã, quando eu falo que as entradas, que os ingressos foram esgotados, aí eu deixo uma interrogação. Será que vai ter uma carga extra? Por que eu estou te falando? No ingresso dado físico, você já tem uma quebra de público. Eu não sei a porcentagem, tipo 10, 20% a menos. As pessoas desistem. E na internet, mais ainda. Porque na internet eu dou lá, vou pegar aqui, não sei se eu vou. Aí que fica isso, se a prefeitura tinha que vender mais, vamos ver. Mas enfim, a minha opinião é essa, eu tenho uma tendênciazinha pro físico, essa festa é para as pessoas humildes mesmo, não tem camarote, que é uma não tem pena, privilégio, né? não tem nada. É um outro tempo, né? O que é uma pena, porque se é uma festa e é uma festa popular, que a prefeitura está premiando a população, o ideal é que todas as pessoas que gostam e que precisam pudessem participar. E muita gente vai ficar de fora. Mas não tem como, né? Preencher todo mundo. Pessoal, um outro assunto para a gente debater aqui no nosso programa foi uma exposição inaugurada pela Câmara Municipal de Nova Lima. Aproveitar para mandar um abraço para a Juliana Rocha, que é a coordenadora deste projeto, que é a exposição fotográfica que celebra personalidades negras de Nova Lima. Está aberta, você pode ir lá visitar. O Banqueta trouxe quais são essas pessoas. Importante deixar claro que, segundo a Câmara, a cada período, acabou essa exposição, o tema vai ser mantido. Exposição das pessoas negras que foram relevantes para a nossa cidade. Aí, num outro momento, vem outras pessoas negras sendo homenageadas. Rapidão, quem está sendo homenageado nessa exposição? Ademir Marques, Joaquim, o Pelé lá Pelé da Boa Vista. Saudoso, já falecido, de Nilson. Atuante e viva ainda, Edna Jacinto e Mônica Jacinto, duas irmãs. Tem também o Dazinho, que se existe alguém que não é valorizado dentro da sua história, é o Dazinho aqui em Nova Lima, é meio... Muitas pessoas não conhecem da história do Dazinho. Maria Cesário, legal, ali do lado da União Operária, já falecida. Milton Damasio Duarte, está vivo ainda. E também o tio Wilson. São essas pessoas, tio Wilson já faleceu, homenageadas. Betão. Maravilha, né? Maravilha. Tem mais pessoas para poderem ser homenageadas aí, poder ser homenageado. Porque a gente precisa contar essas histórias, né? Quando a gente fala aqui na TV, né? A gente precisa contar a história dessas pessoas, né? Contar quais são os lugares que essas pessoas ocuparam e ocupam até hoje na nossa memória. E quem não tem essa memória, aprender a ter essa memória, porque são pessoas de luta, pessoas que culturalmente contribuíram e contribuem demais com a nossa cidade. E é isso, eu acho que a gente precisa trazer mais essas pessoas para frente, né? Para frente dos holofotes, para que a gente consiga contar as histórias dessas pessoas também. Óbvio que a gente está começando nesse trabalho, eu acho que o jornal A Banqueta tem feito esse trabalho de militância muito forte, né? Que é contar as histórias contar as histórias não contadas da nossa cidade, né? Então, eu acho muito bacana, a Câmara está de parabéns também. É isso, eu acho que a gente precisa, daqui para frente, buscar as outras referências, né? Que a gente tem, referências culturais e de pessoas da nossa cidade que contribuíram muito com a nossa cultura. Zé Raimundo, a atitude da Câmara. Positiva, mais uma ação positiva desta Câmara, que, através do Tiago Almeida, no seu comando, tem feito esse tipo de trabalho, que é a proximidade com a população, que é o que a gente sempre reclamava, né, Fred? Os vereadores sempre muito distantes da população em geral, muitas vezes até correndo da população.
se escondendo da população. Hoje não, a coisa está mudando, já mudou. Os vereadores hoje estão muito mais próximos da população e tem que estar mesmo, porque eles são representantes desse povo, dessa cidade, né? Então, uma ação muito positiva. Os homenageados são pessoas importantíssimas para a cidade. Claro que, como toda homenagem, falta muita gente. Agora, o que me tranquiliza, o que eu acho que todo mundo deve se tranquilizar, é que a reportagem do jornal mostra, pelas palavras de quem está promovendo o evento, de que serão homenageados várias pessoas ao longo do tempo. Isso é bom, tem muita gente que não pode ficar esquecida. Nós citamos algumas pessoas aqui hoje e que são importantes também para a cidade. E falar da importância das pessoas negras da cidade é falar de Nova Lima, né? A história de Nova Lima, o jornal está contando essa história aí tem mais de um ano, de uma maneira muito tranquila. Então, homenagem muito positiva. O Pelé, nosso amigo, Pelé lá da Boa Vista, faz esse trabalho lá. O Dinilson, que nós tivemos o prazer de entrevistar no Conexão Denilson Leão. veio no Conexão? Saudoso. Nós estivemos lá no espaço dele, verdade. fizemos a entrevista com ele. Então, e outros, todos os personagens aí, a dona Maria Cesária, e todos eles são importantes, como outros que não estão nessa lista, mas que com certeza serão homenageados também. Então, parabéns para a Câmara, e é isso aí, tem que aproximar mesmo de todo mundo. Maria Cesária, eu lembro do meu pai era muito amigo dela, foi criado ali pertinho ali. Mas já que a gente é resenha, eu queria até falar no meu pitaco, Zé Raimundo e Zé, mas Zé levantou uma bola sobre o trabalho desta Câmara. Na terça, não sei se foi terça ou quarta, teve a votação da questão do aumento dos servidores públicos. Não estou entrando na questão se é pouco, se é muito, se é justo, se não é. Mas teve um debate entre Wesley de Jesus e Pedro Dornas de tirar o chapéu. E é isso que a gente quer ver da nossa Câmara. Que não se esconda, que cada um defenda o seu pensamento sem agressão, mas com debate. Nossa cidade, há algum tempo atrás, deixou de debater seus principais assuntos. Aprovou os PPP da educação goela abaixo. Não é culpa do governo, não, hein? Não é culpa do João Marcelo, não, hein? Culpa dos vereadores. PPP e outros tantos projetos goela abaixo. Agora existe debate. E é um exemplo aí para todos os outros vereadores que querem ser candidatos a prefeito de Nova Lima, que eu acredito que os candidatos saem de lá, junto com a Cissa, né? A Cissa é vice-prefeita, vai participar desse processo, mas que se mostrem que a população está de olho. Porque se ficar debaixo de saia, fazendo um videozinho de TikTok que não acrescenta em nada, não vai levar a lugar nenhum. Então, levem como conselho, como exemplo, o debate feito em alto nível do Pedro Dornas e do Wesley de Jesus. Para encerrar os assuntos de Nova Lima, pessoal, nós vamos falar a respeito do cemitério dos ingleses, que é localizado ali na subida da Boa Vista, logo depois da Casa Grande. Ele foi construído há mais de 180 anos. Importante ressaltar que ele está erguido numa propriedade da Anglo Gold Ashanti. E no último sábado, um grupo de amigos, de pessoas, criaram os Solidários do Cemitério dos Ingleses. São pessoas que se juntaram e querem resgatar o cemitério dos ingleses, que está deteriorado, de forma que ele se torne até algo turístico, porque ali tem muita história contada ali. Enfim, Zé Raimundo, prefeito esteve presente nessa visita que foi feita no último sábado, a consuleza britânica, o reverendo da igreja anglicana, para tentar movimentar a cidade, para ter um olhar e ajudar na recuperação do local. O cemitério dos ingleses é um dos patrimônios da cidade, né? Ele tem uma história, e essa história tem que ser preservada. Assim como outros pontos turísticos, outros pontos da cidade também, históricos, que muitas vezes não são tão explorados como é o cemitério dos ingleses. Então, legal a ação, tem que preservar sim, tem que recuperar, né? Eles estão buscando lá uma preservação maior, até para visitação, mas que busquem também, que a cidade busque movimentar outros pontos importantes que estão esquecidos.
que não é só o cemitério dos ingleses. Só estou aproveitando o ensejo para poder lembrar isso aí. Mas a ação foi legal, foi positiva. E, pelo jeito aí, foi bem concorrida. Teve lá o prefeito, teve lá o cônsul, teve lá o reverendo da igreja anglicana. E legal. Mas vamos fazer isso com outros patrimônios da cidade também. Betão. Bom, a gente tem que falar aí em respeito às pessoas que já não estão mais aqui, né? Os mortos, as pessoas que, independente da sua história, estão ali em memória, né? Vamos dizer assim. E a restauração desses espaços, eles são de fundamental importância, né? Não só para a questão cultural, mas também para aqueles parentes que aqui ficaram e residem em Nova Lima. E ali tem muita coisa, né, que também pode se retratar também como arte, né, como é o cemitério do Bonfim e tantos outros cemitérios também em Minas Gerais. Dito isso, eu queria fazer um recorte tão importante quanto, né, que é o cemitério dos Pretos. Né? E é importante, a gente fazer esse recorte, que é assim que coisa... Eu vou usar uma sustentação oral do advogado no STF. É assim que coisa de preto é tratado, né? Cadê o sindicato dos escravizados? O cemitério dos escravizados. Né? Do lado da igreja de Nossa Senhora do Rosário, ali onde é a Copasa, salvo melhor juízo. Ali mesmo. Ali era o cemitério das pessoas escravizadas. Então, as coisas de preto é tratado dessa forma, né? Então, a gente precisa... Nós falamos aqui agora há pouco da história que é contada lá na Câmara Municipal e a gente precisa resgatar essa história de preto, né? De nós pretos que temos esse papel fundamental na sociedade novalimense e que tem o seu cemitério ali aterrado por um escritório de uma companhia estadual da Copasa. E a gente precisa retratar isso, repensar isso e refazer isso, né? Então, a comunidade negra, nós precisamos nos organizarmos para que a gente também possa cumprir esse papel com os nossos entes queridos que ali estão enterrados também, né? Essas pessoas que deram tanta origem à nossa cidadania, à nossa raça, que estão ali no cemitério dos pretos. Então, eu queria fazer essa ressalva, porque coisa de preto é tratado de forma vilipendiada, vamos dizer assim. Então, a gente precisa retomar isso também, tá? Só um detalhe, desculpa, Fred, aproveitando a deixa do Betão aí, não só de pretos, né? Outros patrimônios da cidade que são importantes também, outros pontos que são importantes. Você citou bem aí, o cemitério dos pretos tinha que ser lembrado, tinha que ser feita alguma ação a favor, mas não só isso. Outros pontos, você está citando um só, né? Por isso que é importante a gente estar lembrando, falando da importância do cemitério dos ingleses, mas lembrando que a cidade tem mais coisa para poder preservar e mostrar a sua história. É isso, Fred. São dois pontos que eu quero abordar. Primeiro, essa atitude desse grupo, né, que é formado por pessoas muito legais, importantes para a nossa cidade, como Elcio Barbosa, em especial minha amiga, a Pati, né, casada com o Gilmar Diegues, meu irmão, um cara fantástico, escritor, que estão no papel deles, óbvio, né? Óbvio, né? Defendendo a cultura deles. A cultura deles está defendendo. Tá. Mas a minha pergunta que eu não consigo entender é que se a propriedade é da Anglo Gold, o que custa para ela arcar com essa restauração? Sim. É mais uma, né? É mais uma que Aí ela eu vi abandona. as pessoas Anglo Gold lá, eu falei, gente, por que ela não restaura? É por falta de vontade, né? Sabe, porque uma coisa tão óbvia. E os caras lá é do lado da... Se bem que também, assim, aí eu vou para o lado do Betão. Betão, Zé Raimundo, público de casa, a gente tem 3 semanas que nós estamos lutando, além do Escavando a Verdade, nós temos a série Veja Nova Lima, que é justamente pôr luz a esses monumentos, as histórias da nossa cidade. Aí a nossa equipe está tentando buscar a história da Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário, gente, foi feita pelos escravos. 10 anos. Da
mina de Morro Velho, e que dizem que a igreja foi feita, eu não sei se é de costas. De costas. Para a mina ou de costas para as quintas, onde moravam seus chefes. Sim. A primeira matéria da TV Banqueta foi feita na vinda da Dilma Rousseff. A primeira visita da Dilma Rousseff em sua campanha, ela escolheu a Igreja do Rosário pela sua história. E vocês pasmem, nós não encontramos história dessa igreja, a não ser um documento muito pequeno, muito ínfimo, que existe lá no Centro de Memória, que é o documento para tombar. Uhum. Aí eu ligo para um, ligo para outro, liga para o doutor Ricardo. Quem mais? Além do doutor Ricardo, tem um outro, não sei quem. Poxa vida, um patrimônio desse, eu tenho que ligar para, no off, ligar para Betão, doutor Ricardo Salgado. Então, assim, com todo respeito, né? Aí, vamos dar luz a esses temas, né? Esses Fred, monumentos, né? Mais uma vez, nós vamos ter que bater aqui, que nós já estamos em julho, Betão, e daqui a pouco é outubro, tem a festa do Congado, que é tão desprestigiada pelo nosso poder público. Todo ano eu vou naquela festa, porque eu adoro ver. Eu os confesso que se eu Congados. fosse rico, milionário... E ninguém ajuda. Cada ano piora. Você não tem um banheiro químico, você não tem uma estrutura, você não tem um apoio. Tô só Entendi. aproveitando a carona, viu, Fred? E também, por fim, gente, que a nossa cidade, na minha opinião, em termos turístico, cultural, tá tudo errado, porque você, depois do Escavando a Verdade, o time agora, gente, mudou. Com todo respeito à história dos ingleses, você vem aqui no Banqueta, aqui na nossa sala de reunião, deve ter uns 200 livros contando a história inglesa. O time agora é a história dos negros. Nós queremos conhecer a nossa real história. A dos ingleses já estão mais que contada, com todo respeito. O time é outro. O time é outro. E, por fim, quando eu falei, resgatando que eu falo que nós estamos errados na parte turística, é que nós precisamos contar a história negra. O time é esse. Aí a Prefeitura de Nova Lima coloca a Secretaria de Turismo. Uma Secretaria de Turismo é aquela que vende os nossos patrimônios. Sim. Em uma Casa grande. mostrando em uma senzala, cara. Aí você quer o quê? Você espera o quê? Né? E parece que as críticas, não sei se é soberba, parece que cagam e andam para o que a gente fala. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora de que, Betão e Zé Raimundo? Trump? Donald? Assunto da semana, né? Puxa com Donald Trump. É Donald É o Trump. assunto da semana, né? Donald Trump. Trump. Pessoal, para todo mundo entender, a gente separou um vídeo explicando um pouquinho de o que, em resumo, traz a carta do Trump. Essa foi a tarifa anunciada sobre produtos brasileiros numa carta de Donald Trump endereçada a Lula. A nova taxa deverá entrar em vigor em 1º de agosto. Para justificar a elevação da tarifa, Trump começa citando o ex-presidente Jair Bolsonaro e diz ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente brasileiro no Supremo, mas apresenta argumentos comerciais para a nova alíquota quando diz: entenda que essas tarifas são necessárias para corrigir os muitos anos de tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais brasileiras. Trump também cita: caso o Brasil decida abrir seus mercados comerciais até hoje fechado aos Estados Unidos e eliminar suas tarifas, políticas não tarifárias e barreiras comerciais, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Antes da carta, o presidente americano falou sobre as taxas para vários países. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Aí um resumo muito pequeno, breve, da carta do presidente dos Estados Unidos. Vamos colocar agora uma pequena fala do vice-presidente Geraldo Alckmin. Por que Geraldo? Porque ele é secretário da indústria, né? Indústria e comércio. Vamos ver. Esse clã, mesmo fora do governo,
mesmo fora do governo, continua trabalhando contra o interesse brasileiro e contra o povo brasileiro. Antes era um atentado à democracia, agora é um atentado à economia, prejudicando as empresas e prejudicando os empregos. Então, uma clara afirmação dizendo que a culpa é do Bolsonaro, que antes era na questão do golpe, agora o clã, né? Tá falando da família Bolsonaro, até porque um dos filhos do Bolsonaro está nos Estados Unidos. Tá aí o que pensa o Geraldo Alckmin. Agora vamos uma fala importantíssima, a mais importante, é claro, do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você não pode receber uma carta onde nem verdadeira a carta é no que diz respeito à questão comercial. Primeiro, na questão da soberania do Brasil, sabe, nós queremos que ele respeite o Brasil. Segundo, na questão da justiça brasileira, ele tem que respeitar a justiça brasileira, como eu respeito a americana. Se o que o Trump fez no Capitólio ele tivesse feito aqui no Brasil, ele estaria sendo processado como Bolsonaro e arriscado a ser preso, porque feriu a democracia, porque feriu a Constituição. E eu não me meto no Poder Judiciário, porque aqui o Poder Judiciário é autônomo, sobretudo a Suprema Corte. Terceiro, quando ele fala da questão das empresas dele, de plataformas, ou seja, é importante que ele entenda que aqui no Brasil, quem estabelece as regras é o Brasil. É o Congresso Nacional, é o Poder Judiciário. E ele não pode ficar dizendo que o Brasil não pode fazer nada com as empresas que não estão respeitando a legislação brasileira. Aqui, respeita. A terceira coisa, quando ele fala na Carta de Comércio, é um total desconhecimento. Ele acha que os Estados Unidos têm déficit com o Brasil. Não é verdade. Se você pegar o ano passado, nós exportamos 40 bilhões e importamos 47, foi um déficit de 7. Mas se você pegar nos últimos 15 anos, importação e serviços, nós temos um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Será que a assessoria dele não tem, sabe, sabedoria de explicar para ele não fazer uma afronta dessa a um outro país? Mas não é só com o Brasil, ele tem tentado fazer com o mundo inteiro. Nós vamos tomar a seguinte medida. Primeiro, do ponto de vista diplomático, tem várias medidas para ser tomadas, o Itamaraty vai tomar. A gente pode recorrer ao OEC, a gente pode mandar investigação, sabe, com outros países, cobrando dos Estados Unidos coerência. Mas o que mais vai valer é o seguinte: nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós, brasileiros. Essa entrevista do Lula foi dada na noite dessa quinta-feira, lógico, gravada à tarde, mas veiculada à noite, tanto para a Record quanto para a Rede Globo no Jornal Nacional. Como disse, ele colocando que a culpa desse tarifaço é de Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, até a gravação do Resenha, não tinha feito qualquer tipo de declaração em vídeo. Por isso, pegamos o resumo do deputado federal Nicolas Ferreira para ter também o outro lado, alguém defendendo o Bolsonaro. Mesmo depois de uma carta tão clara e transparente, a esquerda quer dizer que o culpado não é o presidente da República, mas o Bolsonaro, que nem presidente é. Será mesmo? Vamos ver. Lula, antes mesmo das eleições, já falava que o Trump era nazismo com outra cara e chamou ele de desumano. O Lula deixou navios de guerra do Irã atracar aqui no Brasil, mesmo os Estados Unidos fazendo pressão contrária. O Alckmin, que é vice do Lula, participou de um evento no Irã ao lado do líder do Hamas e outros 3
líderes terroristas. Voltou até a exigir visto para os cidadãos dos Estados Unidos para entrar aqui no Brasil. Foi destaque no mundo inteiro quando comparou as ações de Israel a Hitler. Ou seja, atacando o principal aliado dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. E aí o que o Lula esperava? De que essa conta nunca ia chegar? Ela chegou e muito cara. Mas ela tem um motivo, como vocês viram. Não foi do nada. Mas existe uma forma de resolver isso. No fim da carta do Trump ele fala: essas tarifas podem ser modificadas para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o seu país. A solução está na mão do governo. Basta ter um mínimo de relação diplomática com uma nação importante, que é o caso dos Estados Unidos, parar de perseguir seus opositores aqui no Brasil, dar uma maquetada no STF para ele ficar no canto dele, que as coisas vão ser resolvidas. Caso contrário, Lula, você vai ferrar todo mundo. Zé Raimundo, o que você pensa a respeito disso tudo? Bom, Fred, é uma situação muito complicada e muito preocupante para todos nós brasileiros. Desde anteontem, quando a carta do Trump chegou ao conhecimento de todos nós, eu tenho acompanhado a mídia dos dois lados para poder entender e para poder não tomar partido de direita ou de esquerda. Eu acho que nesse momento o que está em jogo é a economia brasileira. Então, primeiro, quando o presidente Lula, o pessoal do seu lado, acusa que o Trump está interferindo na política brasileira, isso é uma prática que o próprio presidente Lula também anda fazendo. Ele fez isso na Argentina recentemente, pedindo a absolvição da ex-presidente Cristina Kirchner, que está presa, está enjaulada lá em Buenos Aires. Então, funciona assim. Aliás, o Brasil e o presidente Lula, através do seu comando, da sua cúpula, tem instigado, tem provocado os Estados Unidos há muito tempo. Isso está visível. Perseguição com o ex-presidente Jair Bolsonaro está claro para todo mundo. Eles têm, esse governo que está aí, ou esse comando que está aí, quer prender o ex-presidente Jair Bolsonaro de qualquer maneira. E, possivelmente, vai até conseguir prender mais na frente. Ele está em julgamento. Ele não tem como mais se defender. Agora, a opinião do Trump em defender o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso é problema dele também. Ele pode fazer essa defesa se ele acha que está sendo injusto. Mas não é isso que está em jogo. O que está em jogo é que essa briga, isso é uma guerra, gente, de direita contra esquerda no mundo, não é Brasil contra Estados Unidos, não. O mundo está brigando, o lado esquerdo, que é Irã, que é o Brasil, que hoje é o lado esquerdo, que é a Rússia, que é todos os países que têm esse tipo de... A China, estão brigando com o lado direito. Então, isso é uma guerra mundial. Agora, vamos voltar para o Brasil. Essa guerra, para nós, economicamente, ela é péssima. Ela vai trazer o caos para o Brasil. Então, eu acho que nesse momento tem que esquecer que é direita, que é esquerda, se é Bolsonaro, se não é Bolsonaro que é culpado. Isso tudo é uma bobagem grande. O que tem que se fazer é tentar negociar e chegar a um ponto comum. Porque, então tá, os Estados Unidos está errado mesmo, o Trump é doidão. Eu vou taxar o Brasil em 50% em qualquer exportação. E o Brasil, o presidente Lula acabou de falar, vai ter a reciprocidade e vai fazer a mesma coisa com os Estados Unidos. É ruim para os dois lados, não é? É ruim para os dois lados. Nós vamos sofrer, Estados Unidos também. Mas nós vamos sofrer mais, porque a nossa economia é inferior à economia americana. Gente, querendo ou não querendo, os Estados Unidos é a maior potência mundial. E a economia deles vai sofrer com essa briga, com essa guerra, muito menos do que a nossa economia. Nós somos o maior exportador de alimentos do mundo hoje, de carne bovina, de carne suína, de frango, que se não é a primeira, é a segunda, do minério de ferro, café, laranja. do café, do suco de laranja. Nós vamos sofrer demais, porque vai haver desemprego, vai haver falta de dinheiro, vai haver falta de investimentos no país. E outra coisa, os Estados Unidos têm a força dele e vai levar com ele um bloco grande de aliados contra o Brasil. Então essa briga é ruim para todo mundo, mas é muito ruim para nós. Então, a minha preocupação, Fred,
desde anteontem para hoje, ela é muito maior do que pode pensar. Eu não quero estar aqui, nesse momento, defendendo o lado direito ou o lado esquerdo. Eu não acho que o presidente Trump está certo, nem estou dizendo que ele tem que interferir aqui, como também acho que estão exagerando na coisa. Quem assiste mídia, eu assisti todos os jornais eletrônicos na noite de ontem e de anteontem, estou acompanhando pela internet, e somente que é a Rede Globo, que está decretando, está deletando o processo. Não é assim que funciona, não. Vamos preocupar com o que está acontecendo. E aí, para quem assistiu e para quem acompanhou essa entrevista do presidente Lula, pelo menos para mim ficou entendido isso, que ele foi sensato em algum momento quando disse: vamos negociar, vamos sentar. E é uma coisa que o próprio presidente Lula prega. Vamos sentar e vamos conversar, vamos dialogar. E é só dialogando que nós vamos resolver isso aí. Não aconteceu ainda. A ameaça do Trump é a partir de 1º de agosto. Hoje nós estamos no dia 11. A diplomacia brasileira tem que sentar com a diplomacia americana. Todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que acertar essas arestas e bola para frente, porque nós precisamos andar, nós precisamos trabalhar, comer, viver. Os Estados Unidos precisam muito do Brasil, o Brasil também precisa dos Estados Unidos, gente. Ah, mas a balança comercial, e é verdade, a balança comercial do Brasil é superior à dos Estados Unidos nessa troca de exportação com importação, mas não é só Brasil, não. Os Estados Unidos é o maior importador do mundo inteiro. Exportador, desculpa, do mundo inteiro. Então, essa diferença na balança não acontece só com o Brasil, não, gente. Para com isso. Isso acontece com o mundo todo. Então, essa briga é ruim para todo mundo, mas para nós, brasileiros, que é um país emergente, que é um país que está crescendo, que é um país que produz, que é um país que está em alto desenvolvimento, isso é muito ruim. Não é o momento dessa guerra. Nós estamos saindo de 2 semanas, Fred, de uma guerra interna do Poder Executivo com o Poder Legislativo, porque houve uma desavença aí com a questão do IOF. 2 semanas depois vem essa outra guerra. Isso tem que parar de acontecer. Esse governo que está aí precisa governar o país e pronto, do jeito dele, certo ou errado. Mas governa, não se fica preocupado com o ex-governador, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, não, com o que aconteceu lá atrás, não. Porque se for olhar lá atrás, e esse governo está aí também, lá atrás cometeu um monte de erro e comete até hoje. Então isso tudo é uma tremenda de uma bobagem. Nós precisamos, a preocupação minha, pelo menos, eu penso no Brasil. E o Brasil vai sentir muito essa briga. Então, estou torcendo muito para que essas palavras do presidente Lula ontem, na entrevista da Record e da Globo, que aquele trecho em que ele fala, vamos dialogar primeiro, que seja real, que seja verdadeiro, que aconteça. Porque só com esse diálogo é que nós vamos nos salvar. Betão. Coitado do Zé Raimundo, vai infartar à toa. Ele vai infartar à toa, tadinho. É porque, às vezes, ele não viu, e realmente é uma realidade, né? O Trump, ele não entendeu que os Estados Unidos estão numa derrocada, né? E só as pessoas que imaginam que o comércio mundial depende dos Estados Unidos é que elas imaginam isso por falta mesmo assim de talvez acompanhar o desenvolvimento do mundo, né? O mundo mudou. Pra vocês terem ideia, isso é muito, você ficar tranquilo, não vai ter problema nenhum, não. No Brasil, 15 estados brasileiros, 15, faz negócio com a China. Então, mais uns 75%, 70%. A gente exporta mais para a China do que para os Estados Unidos. Muito mais. Nós exportamos para a Alemanha, para a Venezuela, para a Argentina, Uruguai, etc. Nós dependemos dos Estados Unidos. Você sabe quantos estados que nós vendemos, né? Nós vendemos, são 4 estados só do Brasil que vendem para os Estados Unidos. O que pegou aí os lambibotas dos Estados Unidos? O que pegou os irresponsáveis? É que o Eduardo Bolsonaro foi fazer essa campanha lá para o Trump, mandar essa carta aqui. Você sabe quem foi atingido? O estado principal que foi atingido? São Paulo. São Paulo foi o estado que foi atingido, que deu a vitória lá para o Bolsonaro, que o Eduardo Bolsonaro é de lá e tal, né?
E é a primeira vez na história, gente, que você pega um deputado federal igual o Nicolas Ferreira. Ô, gente, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. Isso é ridículo. Um deputado fazer um vídeo daquele ali, deixar o STF quietinho, deixar não sei o quê. Pô, meu amigo, Bolsonaro vai pra cadeia. E a hora que esse Eduardo Bolsonaro, que foi conspirar lá fora contra o Brasil, contra a economia, primeiro conspiraram contra a democracia. E agora estão conspirando contra a economia, como diz o nosso vice-presidente. Mas tudo isso tem consequência. Eu falava isso aqui na televisão. Vai ter a hora dessa tropa pagar o que deve, né? E não vai ter esse negócio de fazer pressão aqui no Brasil, ameaçar ministro do STF, que o brasileiro que concorda com isso aí, ele é um sem vergonha, um bandido, um safado, um deputado que concorda com esse tipo de postura de um presidente tentar ditar regra em outros países, ele tem que ser banido do Congresso Nacional. Isso é vagabundagem. Nicolas Ferreira é um sem vergonha de falar uma coisa dessa aí na televisão. Não pode falar isso não, nós temos soberania. E como disse o presidente Lula, ele não é xerife do mundo não, tá certo? E nós não dependemos deles assim não. Nós temos comércio, muito mais comércio com os outros países, tanto da Europa quanto da América Latina, através do Mercosul e da União Europeia, e também com a China, com os BRICS. Então não tem problema. Agora, o pessoal da Faria Lima já mandou um recado para a turma do Bolsonaro. Vocês vão ter que desfazer isso que vocês fizeram. O Tarcísio, que colocou o bonezinho lá, né, de apoio ao Trump. Não é isso? E os lambe-botas que ficam aí achando bonito isso aí que é o Trump está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, como se fosse alguma coisa. Não são nada não, gente, já acabou. A única coisa que eles têm, e é real, né, é um exército forte e tal, mas vai ter interferência em países como eles fizeram em outras épocas? Vocês acreditam realmente que isso vai acontecer? Que não vai ter retaliação de outros países? Que outros países já não se prepararam para enfrentar esse tipo de ameaça, não? Então, gente, nós precisamos, sabe o que é? Parar de lamber bota dos Estados Unidos, parar de lamber bota desses americanos e pegar esses deputados que estão fazendo esse tipo de apoio aí. Se você votou, não vota mais não, gente. Não vota mais não. Mesmo porque já tem notícia também que esses deputados igual o Nicolas Ferreira já vai ser rifado aí, tá? Porque ficou maior do que deve pelos bolsonaristas. Então, eu só falo com vocês o seguinte, nós não tem problema, nós temos que peitar esse povo e nós temos que dar legitimidade ao Congresso Nacional para que aprove as leis, ao presidente da República e garantir que o STF faça o trabalho que precisa ser feito e cumpra o que tem que ser cumprido. Porque aqui ninguém tem que interferir no nosso judiciário, não. Tá certo? E aí essa é a minha posição. Vamos lá, minha opinião é a seguinte. Concordo nessa questão negativa do início da carta do Trump. Aqui quem manda é a justiça brasileira. Ele não tem que falar do STF, ele não tem que falar que tem que aliviar com o Bolsonaro. E também eu não sei por que ele colocou isso ou aproveitou isso. Ao mesmo tempo, o presidente do Brasil, discordo do Betão, que os Estados Unidos não têm tanta importância assim para a nossa economia. Tem sim. Basta assistir o que o presidente da FIENG, eu até separei esse vídeo, você de casa vá até as redes sociais do Banqueta, vai estar lá, Flávio Rossi fala o que essa ação vai estragar a economia mineira. Mas, voltando, o Lula, o presidente do Brasil, ele não pode tratar os Estados Unidos, seu segundo maior parceiro, da forma que trata. Se ele pensa que o Trump é isso ou aquilo, ele podia falar enquanto não era presidente. A partir do momento que ele se torna presidente da nossa república, isso ele tem que guardar para ele ou para a militância dele. Ele não pode ficar o tempo todo batendo, o tempo todo criticando. Veio essa reação do Trump. Por fim, se o Trump tentou ou achou que iria ajudar Bolsonaro, foi um tiro no pé. O Lula tá dando show nisso. O Trump pensou que a economia brasileira, os produtores, os empresários, o agro ia ficar contra o Lula ou contra o STF por causa de Bolsonaro? Não, tá ao contrário.
Por isso que o Lula, espertamente, ontem marcou entrevista com 2 grandes órgãos de imprensa. Então, o Lula, que estava em queda, agora ressurge como um grande defensor da nossa República. Só que o suco disso tudo, gente, é que essa questão ideológica de ambos os lados só nos leva a coisas desse tipo. Não nos leva a nada. É esse que é o recado, da minha opinião. Pitaco final, Betão. Bom, gente, mais uma vez agradecer a todos. Fred, o pitaco final não pode ser outro, né? A gente tem que deixar um abraço para todas as pessoas que nos acompanham, né? A gente anda pela rua, todo mundo falando do resenha. Então é agradecer a todas as pessoas, inclusive Belo Horizonte, né? Viu a gente lá em Belo Horizonte, várias pessoas, não é uma não, várias pessoas falando comigo. Então, assim, deixar um abraço fraterno a todos vocês por esses debates que a gente tem tido aqui na televisão, tem acontecido, e a gente tem tentado fazer o melhor que a gente pode aqui dentro da nossa expectativa e da nossa experiência também, né? A gente vai tentar fazer cada vez mais um programa melhor para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos, tá, gente? José Raimundo. Bom, pitaco final, para tranquilizar o Betão, para você que está nos assistindo, de que eu acabei de fazer um check-up e que, graças a Deus, o coração tá bom demais. Pode até infartar, porque qualquer um de nós pode, viu, Betão? A qualquer momento. Mas o coração aqui tá fortão, graças ao bom Deus. Ô, gente, o pitaco final é bom esclarecer, diferente de lado, de esquerda, de direita. Volto a falar. A preocupação é com o país, é com o Brasil, é com a nossa economia. Tem importância, sim. Pode até não ser do jeito que o Betão está dizendo, nós estamos lambendo bota dos Estados Unidos. Mas é um parceiro importantíssimo, sim, e é uma nação forte, sim, e que vai balançar a nossa economia. Isso é fato. Tá? Pitaco final. Vamos parar de briga, vamos governar. Brasil, bola para frente. Vamos trabalhar, ao invés de ficar falando demais. Um abraço para todo mundo e até a próxima, se Deus quiser. Para vocês de casa também, um agradecimento muito especial por todo carinho, pela audiência. Onde a gente vai, comenta-se do Resenha Banqueta. Com isso, até semana que vem com mais um grande programa.